Fala pessoal, estamos juntos aqui mais uma vez para falar sobre ciência. E o assunto de hoje é propriedades da matéria. A gente vai entender o que é a matéria, o que é um corpo e o que é um objeto, além de conversar um pouquinho sobre algumas propriedades da matéria. Primeiramente, pessoal, precisamos entender o que seria a matéria. Pessoal, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é matéria. A água, como ela tem massa e ocupa um lugar no espaço, ela é matéria. O ar, como tem massa e ocupa um lugar no espaço, também é matéria. Aí você pode pensar, poxa, professor, mas eu não consigo enxergar o ar. Mas o ar, ele tem uma massa e ocupa um lugar no espaço. Por isso ele é matéria. Agora, pessoal, quando eu falo de uma porção limitada da matéria, ou seja, de uma parte específica da matéria, eu estou falando de um corpo, que é, como eu disse, uma porção limitada da matéria. Agora, quando esse corpo ele for produzido com o objetivo, com uma finalidade, a gente fala que esse corpo é um objeto. Por exemplo, o martelo. O martelo é um corpo, mas ele é um corpo que foi produzido com uma determinada finalidade. Qual que é a finalidade do martelo? Martelar. De preferência, martelar um prego e não o seu próprio dedo, né? Então, o martelo ele é um objeto, um corpo que foi produzido com um determinado objetivo, uma determinada finalidade, tá certo? Agora, a gente tem que falar também sobre as propriedades da matéria, as características da matéria. E essas propriedades, elas são muito importantes para que a gente possa descrever os materiais. Por exemplo, quando eu falo do ouro, quando vocês imaginam aí na casa de vocês, deitados confortavelmente na cama de vocês, ou então sentados na cadeira, vocês imaginam aí o ouro. Se vocês pensam em ouro, vocês pensam em algo que é dourado, não é? Por quê, pessoal? Porque a cor do ouro ela é muito importante para descrever aquele material, certo? A solubilidade é importante para descrever um material. A massa daquele material é muito importante para descrevê-lo. O estado físico, se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é gasoso, também é muito importante. Tudo isso aí, pessoal, é propriedade de matéria. São apenas alguns exemplos, existem outros exemplos que podem ser dados também, mas eu trouxe aqui para vocês apenas alguns exemplos para que vocês entendam o que é propriedade de matéria, tá certo? E essas propriedades, elas podem ser extremamente específicas e utilizadas, inclusive, para classificar um determinado material. Olha só que legal, por exemplo, a água na forma líquida, ela é mais densa do que a água na forma sólida, que é o gelo. Quando você pega, por exemplo, uma pedra de gelo e coloca na água de forma líquida, na forma líquida, esse gelo ele vai o quê? Ele vai boiar. Ele vai boiar por quê? Porque o gelo ele é menos denso que a água na forma líquida. Por isso ele boia. E essa é uma propriedade importante da água, tá certo? E isso é muito importante para, por exemplo, classificar a água, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a massa. A massa é a quantidade de matéria que tem em um determinado corpo. Tá? Quando você pega o conjunto de matéria que tem em um determinado corpo, eu estou falando de massa, estou falando da massa daquele corpo. Agora, muita gente confunde a massa com o peso. O peso, pessoal, é a massa com a influência da gravidade. Já a massa é apenas um conjunto de matéria que tem em um corpo. Então, quando eu falo de peso, eu levo em consideração a gravidade. Por exemplo, aqui na Terra nós temos uma gravidade. Em Marte existe outra gravidade. A gravidade da Terra é maior do que a gravidade de Marte. Então, o seu peso na Terra será maior do que o seu peso em Marte. Outro exemplo é a Lua. A Lua também tem uma gravidade menor do que a da Terra.
Inclusive, a gravidade da Lua é menor do que a de Marte também. Por isso, o seu peso na Lua é menor do que o seu peso em Marte e é menor do que o seu peso na Terra. Tá? Por isso que quando os astronautas foram lá na Lua, eles andaram de forma engraçada. Por quê? Porque é mais difícil você andar em um local que tem uma gravidade menor, porque o seu peso ele acaba sendo menor também, tá certo? E aí, quando eu falo em todas essas propriedades da matéria, nós temos que falar também sobre o Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como SI. Esse Sistema Internacional de Unidades, ele é muito importante para facilitar a comunicação, né, entre as pessoas, quando você está falando sobre uma determinada propriedade da matéria. Quando eu falo, por exemplo, em metros, né? Quando eu falo do tamanho de um determinado material, eu falo em metros, né? Quando eu falo, por exemplo, do tempo, eu falo em segundos, da massa em quilograma. Quando eu quero falar, pessoal, do volume, eu falo em metros cúbicos. Então, essas unidades fazem parte do Sistema Internacional de Unidades e elas são importantes para facilitar ali a comunicação entre as pessoas de diferentes países. Agora, olha que legal o volume, pessoal. Imagine uma piscina que esteja cheia até a borda. Você pode calcular o volume daquele determinado corpo. Você pode calcular o seu volume. Como que eu calculo o volume? Quando eu multiplico o comprimento vezes a largura vezes a profundidade, ou então vezes a altura daquele corpo. Dessa forma eu vou ter a medida de volume. Eu vou ter o volume que aquele corpo ocupa, tá certo? E é muito interessante de saber, tá bom? E a densidade, pessoal? A densidade, ela é uma relação entre a massa e o volume de um determinado material, seja ele sólido, líquido ou gasoso. E como eu posso calcular a densidade? É só você dividir a massa do material pelo seu volume. Por exemplo, eu trouxe aqui um exercíciozinho bem simples para a gente resolver aqui rapidinho junto, para vocês verem como que funciona essa formulazinha, tá? Por exemplo, eu tenho um corpo que a massa dele é de 6 quilos e o volume que ele ocupa é de meio litro. O que eu faço então? Eu divido a massa dele pelo seu volume e aí eu vou ter a sua densidade. No caso aqui, 12 quilogramas por litro. Dessa forma, você pode calcular a densidade de um material. Você precisa saber a sua massa e o seu volume. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Eu queria conversar nesse vídeo exatamente isso com vocês. Tá? E aí, no próximo vídeo, a gente continua o nosso papo a respeito de ciência. Um abraço para vocês e até a próxima aula.